O episódio começa com uma vista da cidade, enquanto o canal 666 News está dando uma recapitulada em tudo o que aconteceu. Destaque para a recepção que os dois jornalistas estão tendo aqui, supondo que provavelmente o Paraíso estaria planejando uma vingança para todos os males que o inferno causou a eles no último extermínio. O importante é que pela primeira vez o novo Jasmine Hotel está lotado mais do que nunca. Para quem não lembra, a torre deles foi destruída na última temporada, entretanto agora ela parece estar de boa. O Alastor está sorrindo como sempre, mas rapidamente sai dali porque as pessoas chegam com câmeras querendo entrevistar ele, e ele não gosta de câmeras. Destaque para a briguinha de Alastor e Lucifer aqui. Caramba, eu tô muito empolgado para ver esses dois se farpando a cada 5 minutos nessa temporada. O Husky e o Angel Dust também retornam para essa temporada. Um fato muito interessante do Angel estar fazendo acompanhamento psicológico. É uma camada realmente interessante pro personagem. Estou curioso para ver como eles vão desenvolver depois do desastre que foi a última temporada e a falta de profundidade no personagem dele. Vamos ver se ele está mais aberto agora. A Charlie, por outro lado, definitivamente não estava bem. Além de toda a pressão que ela tinha que lidar com o hotel, Charlie ainda estava num luto imenso por causa dos Serpentios, conversando com o que sobrou dos ovinhos dele. A Veg até pergunta se estava tudo bem, só que a Charlie finge que estava, dizendo que estava muito bem, e ela estava ótima para aproveitar sua vida, afinal muitas pessoas morreram, mas tudo estava bem. Quem estava confusa mesmo era a tal da Cherry Bomb, porque ela meio que queria ficar com Pentios depois daquele final de episódio, onde a serpente deu um dos maiores beijos das animações para morrer do jeito mais do nada possível. Ela admite que se sentia mal por tudo isso, mas sabe, do jeitinho dela. Toda a pressão cai por cima da Charlie de novo, com toda aquela multidão querendo sua atenção. E quando as coisas pareciam estar confusas, o Baxter aparece. Caramba, o Baxter! Esse foi um personagem antigo do desenho, criado pela VisiPop, no entanto, que teve a sua silhueta revelada no episódio piloto, provavelmente indicando que ele seria um dos personagens principais, mas não tinha aparecido na série até então. Ao menos era o que eu pensava, porque pressando pra esse vídeo eu descobri que na verdade ele apareceu por alguns segundos na música do episódio 2. Caramba, os produtores realmente arrasaram nessa. De qualquer forma, o Baxter é um inventor que impressionantemente está interessado em fazer o check-in no hotel, mas não muito pelos motivos que a Charlie esperava, porque ele queria mais do que tudo provar que o hotel era falho. Bem, pelo menos ele tá tentando a redenção, né? É curioso que ele é confundido como Pentios aqui. No momento, a Charlie começa, temos a primeira música desse episódio, e meus amigos, que banger absurdo. Os dubladores conseguem adaptar muito bem as músicas, eu gosto muito disso. A questão é que eles tiveram a difícil missão de competir com alguns dos maiores cantores do mundo, que é como acontece na versão em inglês. Ainda assim, Has Been Guaranteed é uma música que eu estou ouvindo mais vezes em PTBR do que em inglês, incrivelmente. Aqui vemos a dualidade entre Charlie e a Torre dos Vis, que de início, na primeira temporada, foram ofuscados pela história, mas aqui a música em alguns minutos mostra o modo de atuação deles para achar estrelas, onde eles identificaram essa garota, por exemplo, e chamaram ela para ser a nova estrela da Torre dos Vis, prometendo fama e sucesso. Mas quando eles expõem o corpo da novata e tudo dá errado, na primeira oportunidade eles largam ela, ainda tiram sarro com a cara dela. Do outro lado, os repórteres ainda estavam enchendo o saco e pelo jeito a coisa ainda era difícil, porque eles estavam com uma pressão enorme para matar anjos, tanto que eles ficavam muito felizes quando enxergavam a Nifty, porque, sabe, ela meio que matou o Adão a sangue frio. Acho engraçado como a Charlie tenta dizer que agiu em legítima defesa, mas caramba, digamos que a força foi um pouco desproporcional. Ainda assim, a ideia da Charlie não parecia estar funcionando. Todo mundo confundia a ideia do Jasmine Hotel com um ataque contra o Paraíso, e isso deixava a Charlie muito nervosa. Por isso, no momento perfeito, Lucifer aparece, e com a magia desaparecer, Lucifer some com a Charlie. Tivemos uma visão do tubarão do Vox sobre os Vs, e eu acho interessante o tema que eles trazem. No segundo episódio, o Vax certificou pro Valentino que os Vs têm que ter muito cuidado com a sua imagem, e mostrar que ele se importa com a imagem que passa aos outros. Afinal, ele é uma TV, ele transmite isso. E os outros Vs, bem, eles não pareciam compactuar muito com isso. A Velvet, por exemplo, ela falou tudo na frente da Carmila Carmine e o Valentino tava batendo no Angel a cada 5 minutos. De qualquer forma, o ponto do Vox é algo interessante de certo modo. A partir da reputação do Jasmine Hotel, ele pretendia usar todo o seu ponto de vista positivo para iniciar uma guerra contra o Paraíso. E meus amigos, eu nem sei se vocês têm alguma ideia, mas principalmente pelo que vimos no último episódio da última temporada, isso é um perigo imenso. Se só os canibais com os habitantes do hotel versus o exército exorcista foi aquele estrago, imagina uma guerra colossal que daria entre os seres mais fortes do inferno contra o Paraíso. É papo de quase todo mundo morrer. O episódio altera para o ponto de vista da Charlie, aqui recebemos uma conversa muito fofinha do Lucifer confortando a Charlie. Tipo, olha como os dois se abraçam. Mas acima de tudo, ainda recebemos alguma contextualização da Liv. Ela tá ignorando a Charlie há muito tempo e
isso incomoda muito a Charlie, porque ela não tem ideia de onde e como ela está. A Charlie tem uma visão toda positiva dela, mas 7 anos sem se falar acaba sendo muito complicado. A VG tenta propor novamente suas ideias de mudar de nome, mas sem muito apoio, até que de repente a Charlie avisa que tinha um anúncio a fazer, e ela chama atenção para todo mundo que estava zoneando o hotel e diz que aquele lugar não tinha intenção nenhuma de matar anjos. O hotel era um lugar para as pessoas que estavam buscando redenção, e para isso a Charlie ficaria grata em dar boas-vindas, mas em casos opostos, o hotel não promoveria a morte de anjos. Isso meio que afasta todo mundo do hotel, o que é complicado. Mas olha, pelo menos o Baxter ficou. Estou curioso para ver o que esse personagem vai arranjar durante o desenho. Enquanto isso, o Vox estava tentando convencer os Vs a seu plano, e para isso ele transmite a sensação de que ele quer muito se tornar um deus. Para isso eles precisam passar por cima do paraíso, e nesse período nós temos o que para mim é a música mais bucha dessa temporada até o momento. Tá bom que foram só 4, mas sei lá, eu não sinto que tem uma sensação forte transmitida aqui, nem que algum cantor parecia estar muito inspirado. Eu só senti que ela existiu para cumprir 2 músicas pro episódio. Convenientemente eu também senti isso no episódio seguinte, mas lá a música pelo menos tem um tema interessante, aqui não, é só tudo meio jogado. Aliás, é só essa música também me passou uma vibe meio animação da Disney. Eu achei isso engraçado. Temos uma cena bem fofa da Veg conversando com a Charlie, com a anjo caído aqui oferecendo tomar conta do hotel até que a Charlie fique bem, o que por si só é bem fofinho. O que ela não esperava é que ela teria 2 surpresas no dia seguinte. Em primeiro lugar, o 666 News manipulava demais a mídia com a notícia de que a Charlie recusou as pessoas que não queriam redenção, sendo bem sensacionalista com isso. Porque, bem, eles são liderados pelo Vox. O que agora sim me pegou desprevenido foi a Emily aparecendo. Ela chega no meio do nada e dá um aviso gigantesco dizendo que ela descobriu que a redenção é sim possível, e que após todo esse lance do Adão e dificuldade de tomar uma decisão, a Sarah decidiu manter o paraíso em quarentena até que fosse mais seguro. E a Emily fala que voltaria com atualizações, encerrando o episódio com um surto da Charlie. Esse episódio se passa paralelamente com o episódio 1, só que aqui acompanhamos a visão do paraíso após a guerra absurda que rolou no último episódio da primeira temporada. Basicamente, com a morte de Adão e o sacrifício de Serpentius, a serpente acabou indo pro céu. Ali tínhamos descoberto que redenção era sim possível. Entretanto, os anjos estavam meio em dúvida disso, por isso um julgamento foi organizado para saber o que fazer com ele. Nas líderes tínhamos Sarah, que estava confusa, e Emily, que estava convencida de que redenção era possível, e uma corte de anjos com raiva dos segredos do extermínio anual no inferno. Como um escudo de proteção, então, Sarah começa a tender ao lado que duvidava da redenção de Serpentius. O Pedro, guardião dos portões do paraíso, diz que não tinha deixado ele entrar e não tinha ideia de como ele apareceu. Eles sequer tinham visto. A Emily fala pra Sarah deixar de loucura, porque as duas irão pro processo na frente delas. Lute, que com decorrência do último extermínio tinha perdido um braço, fala que eles precisavam agir e condenar os Serpentius. Ela parecia ter uma raiva maior dele ainda, afinal ele é meio que um dos responsáveis pela morte de Adão. Mas antes que ela pudesse falar, o Abel corta ela. Caramba, o Abel. Pra quem não sabe, Abel na Bíblia é filho de Adão e Eva, que foi morto após o seu irmão Caim o matar com uma pedra no primeiro caso de ciúmes da história. Aqui no desenho é legal com ele sendo representado com uma calma absurda. Ver essa energia em contraste com a Lute, que xinga tudo e todos, é muito bom. Tanto que o discurso dele nem dura tanto, mas essa apresentação do personagem foi muito boa pra mim. A Sarah então para tudo e pergunta pro Pentius como ele parou ali, e no que parecia ser o fim dele, a nova melhor personagem dessa série aparece, onde em uma música angelical ouvimos uma voz calma. Sarah, tem que se acalmar. Minha cara criança, por favor, conte sua história. Eu não sou tão bom contando histórias e eu não sei como eu vim parar aqui. Senhora, quem é você? Eu sou conhecida como a voz de Deus. Caramba, é muito bom ouvir a voz de Deus aqui. Ela passa essa vibe de amar todas as pessoas do planeta, tanto que mesmo com todo mundo duvidando do Pentius, ela olha pra toda a situação com a maior calma e paz do mundo, pedindo pra ele contar a sua história e por que algum dia ele foi considerado um pecador. E nessa temos o visual antigo do Serpentius revelado. Ele era um inventor que não saía do quarto, mas que admirava muito o mundo cheio de vida que existia lá fora. Mesmo que, sabe, a Inglaterra da segunda Revolução Industrial definitivamente não era cheio de
vida. Ele estava fazendo seu serviço numa boa, mas de repente viu uma mulher vagando perto da sua oficina. Uma jovem cheia de vida. Entretanto, de repente, um homem misterioso apareceu. E rapidamente o homem pegou a sua faca e assassinou a mulher a sangue frio, com muitos cortes e sadiquismo. Mas vendo isso, Pentious não fez nada. Ele não tinha coragem, ele não conseguiu ajudar. Ele podia ter o entregado ou levado à justiça, mas não teve coragem. O homem voltaria a assassinar outras 5 mulheres e ele não fez nada, nunca foi pego. E o Pentious não fez nada em relação a isso. Chorando, Pentious fala que levou essa culpa ao túmulo e acabou indo ao inferno. Ele sabia que merecia isso, e mesmo depois de ouvir isso, a voz de Deus continuava calma e assertiva, perguntando o que ele fez para estar ali agora. Ele chorando não conseguia saber. Então a voz de Deus pega na sua mão e dá a coragem que ele precisava, fazendo Pentious revelar. Ele tinha amigos. Dessa vez ele caiu numa situação parecida. Eles estavam sob perigo e ele tinha que fazer algo. Dessa vez ele não fugiria. Assim ele pegou seu dirigível e morreu em guerra por conta deles, sendo assim uma alma redimida. A Lute duvida da história, fala que isso era bobagem. Ele omitiu a morte de uma pessoa e por morrer em guerra ele agora estava no paraíso. Nesse momento a voz de Deus deixa claro, ele foi altruísta, se importou mais com a vida dos outros, conseguir ir contra os seus erros do passado, purificando a sua alma e virando um anjo assim. Ver a redenção sendo possível saindo da boca de um anjo é libertador. Eu amo assistir essa cena. Sobre tudo isso, 2 curiosidades que eu notei enquanto fazia esse vídeo. A descrição do assassinato que Pentious presenciou é muito semelhante com os crimes cometidos por Jack o Estripador. Pra quem não sabe, esse foi um caso de assassino em série que matava várias mulheres no final do século XIX na Inglaterra. Até hoje não se sabe quem foi esse homem, apenas que ele matou confirmadamente 5 mulheres, número próximo a 6 que ele disse. E em segundo lugar, essa descrição dada pela voz de Deus nos faz finalmente descobrir os requisitos que você precisa para chegar ao paraíso, sendo eles ser altruísta, se importar mais com a vida dos outros, não ter pendências para levar à morte. No caso do Pentious, ele se redimiu dos seus erros do passado. Isso me faz pensar como Angel Dust está perto de uma redenção. Vamos voltar ao episódio do julgamento, por exemplo. Ele foi altruísta ao salvar a Nifty, se importou mais com a vida dele para ele não ser massacrado pelo Valentino, e por fim ainda falta ele ir contra para o que quer que foram os crimes que o levaram a ser um pecador. Voltando ao episódio, a Lute não estava concordando com essa decisão. Ela estava muito brava, não era possível que tudo isso era verdade. A voz de Deus disse que não sentia mentiras na fala do Pentious. Nesse momento, Sarah se opõe. Antes que a Lute faça algo, ela vai contra, e diz que Pentious foi redimido, e ela não permitiria a Lute o machucar. Ele era um anjo. A Lute também fica muito brava quando ela recebe a notícia que não seria líder do exército exorcista com a morte do Adão. Afinal, esse posto foi passado ao seu filho, Abel. Isso é ótimo para o inferno. Abel parece ser bem mais gente boa em relação a isso, embora a prática do extermínio parece estar em xeque agora. Toda a maneira que a Lute agiu nessa corte me faz pensar que ela é uma religiosa, conservadora, absurda, e pra mim isso combina muito com a personagem dela. Felizmente, a Sarah fala pra ela cancelar todos os seus planos agora. Temos uma cena interessante da Lilith mostrando que ela ignora Charlie, e por agora temos uma ótima cena da Emily com o Sr. Pentious. A Emily tem uma missão de apresentar o paraíso ao Pentious, mas nada empolga muito a cobra, porque ela queria ver os seus amigos de novo. Nesse momento, vemos a primeira música desse episódio, que pra mim passa uma vibe de Welcome to Heaven Parte 2. Essa música é bem meh, mas pelo menos estabelece uma dualidade legal, mostrando toda a energia do paraíso, mas mesmo assim, mesmo com tudo isso, o Pentious não estava feliz, porque ele queria ver os seus amigos no inferno. E claro, a gente tem um final sensacional dessa música, com uma alusão a algo que eu acho que eu não posso falar no YouTube, mas da arma que o Sr. Pentious apontava acaba saindo confete. No geral, a música estava bem mais ou menos, até que chega a parte da Sarah's Confession, que carrega essa música por completo. Aqui em uma letra ótima, a Sarah lamenta muito todas as mortes de todos os pecadores e se arrepende dos extermínios, realmente querendo fazer uma mudança. Ela não queria que todo mundo morresse, porque matar pecadores não era correto. A Sarah tenta pedir ajuda, mas a voz de Deus fala que não podia ajudá-la agora. Paralelamente a isso, a Lute estava decepcionada. Ela estava pagando de dorona, mas no fundo ela só estava esperando um canto pra chorar. Tanto que é exatamente isso que ela faz. Mas nesse momento o Adão aparece. Caramba, o Adão. Diz ele que é só uma alucinação da cabeça da Lute, então ok, eu acho. A Sarah do outro lado faz uma reunião para definir o futuro dos extermínios, mas nada é muito ajustado porque o Pedro e a Bel não são lá as melhores pessoas para isso. Já a Emily acaba invocando alguns ovinhos pro Sr. Pentious brincar. Mas o que eu quero chamar a atenção é a música
que rouba a cena nesse episódio. A Lute entra no quarto do Adão e, além de destruir tudo, ela começa a ter um surto de raiva, dizendo que iria matar cada uma das pessoas do inferno. Eu realmente queria colocar essa música pra vocês, mas saibam que ela fala sobre toda a raiva da Lute e isso é exibido muito bem, dizendo que as pessoas vão sofrer olho por olho, tendo uma vingança exatamente da mesma forma pelos males que foram causados a Paraíso. Acho interessante como a Lute tem uma lógica burra. Ela quer matar todos os pecadores porque sim, fazendo um genocídio achando que ela está certa porque os pecadores mataram anjos, sendo que eles agiram em legítima defesa, como se fosse um pecado contra o paraíso se defender da morte. Caramba, eles iam todo ano e faziam um extermínio em massa do inferno, pra talvez assim controlar uma rebelião. Com certeza tinha maneiras melhores de fazer isso. Por fim, temos o anúncio de lockdown no paraíso, com a Sarah dizendo que graças à morte do Adão, e como todos os anjos estavam com medo, o paraíso seria fechado. Não é como se fosse tão fácil o acesso de qualquer forma. Por causa disso, antes dos portões se fecharem, a Emily vai correndo e avisa com pressa a Charlie sobre tudo o que aconteceu, como vimos no último episódio. Por agora, conseguimos ver o Pentio chateado porque o paraíso não parece ser o melhor lugar pra ele. O episódio começa com a Charlie indo avisar todo mundo correndo sobre o que tinha acontecido, porque, para que vocês não se lembram, a Emily avisou para a Charlie que a redenção é sim possível. É legal ver toda a empolgação da Charlie aqui. Destaque pra fala do Angel. Achei que a Charlie era contra as drogas. Ainda assim, é engraçado ver a diferença nas reações, tanto com a Veg que tenta manter a calma, tanto pra Charlie que tá surtando mais que qualquer outra pessoa. Mas daí a Charlie olha pra janela e, caramba, o Vox tá promovendo muitas fake news sobre o hotel. Aparentemente, no início da temporada, ele tinha decidido que iria ferrar completamente o negócio da Charlie e ele tá cumprindo isso. Vendo isso, a Charlie tem uma das ideias mais burras possíveis para uma princesa, onde ela decide que, para consertar a imagem negativa do hotel, ela chamaria a Vox Tech para entrevistar a Charlie, e assim provar que o hotel era sim uma boa coisa. Ainda por cima, ela atacaria a bomba que almas no inferno podem ser redimidas. E meus amigos, eu nem preciso explicar qual o defeito nisso. Logo no penúltimo episódio, a Vox Tech faz uma propaganda exclusiva para mostrar que a Charlie é uma mentirosa, cheia de fake news. No outro lado, temos uma conversa entre Cherry, Angel e Husky. Aqui, a Charlie fica lamentando muito a morte do Pentious e duvida da sua redenção. Angel, por outro lado, vê a situação como o oposto. Pentious era uma boa pessoa e realmente tinha demonstrado um progresso. Ambos não conheciam muito bem o Pentious, entretanto, eles sabiam que o Baxter e Pentious já tinham trabalhado juntos. Então, lá foi a Cherry ir atrás dele. Do outro lado, que parecia ruim, na verdade é pior quando o próprio Vox e a Velvet se aproveitam da Charlie e aparecem lá para entrevistar a cabeça do hotel. O Vox se apresenta como uma pessoa interessante e diz que está interessado em conhecer o hotel, já que ele mesmo não poderia perder a oportunidade de entrevistar a figura mais controversa do inferno. Destaque para o xingamento no Alastor escondido aqui. A questão é que, como era esperado, o Vox está fazendo de tudo para não trazer informações positivas dessa reunião, tirando frases de contexto da Charlie para soar como algo negativo. Mas antes que isso pudesse arrastar, a Charlie fala, ela não tinha levado eles ali para a entrevista. Na verdade, tudo aquilo era para provar que almas no inferno podem ser redimidas. Mas ao saber dessa informação, Vox demonstra surpresa, uma cara curiosa. Entretanto, quando ele percebe que a Charlie não tinha prova alguma sobre isso, porque sabe, o paraíso tá em lockdown, ele rapidamente sai daquele lugar, já que ele se comprometia a não passar fake news pro povo. Por isso, a Charlie, no auge do seu desespero, fala uma bomba. Ela estava disposta a provar que a redenção era possível ao vivo na TV. E, meus amigos, isso mudaria tudo. Com a prova dela, a Vox Tech não conseguiria distorcer a imagem do hotel. Entretanto, aquilo era uma aposta muito arriscada. Se por qualquer motivo aquilo desse errado, o que era a tendência, a Charlie seria passada de mentirosa em rede nacional. Paralelamente a isso, vemos como a Charbomb está. E lá ela encontra o Baxter, que depois de uma ameaça ferrada da Charlie, o Baxter conta sobre seu passado. Segundo ele, o Pentious e ele eram parceiros de negócio. Os dois trabalhavam juntos para algum dia tentar chegar a um nível de Overlords. Porém, enquanto Baxter teve sucesso e fama, Pentious sempre falhava na sua missão. Ainda assim, eles continuavam juntos. Até que em determinado momento, Pentious ficou com medo das invenções furtivas de seu parceiro e prontamente saiu do negócio. Essa é uma visão interessante da situação. Aqui vemos como no fundo, o Pentious sempre foi uma pessoa boa. Escolha por escolha, é provável que ele preferia ir ao paraíso. Com tudo isso, ele decidiu parar de criar invenções para Overlords e ir atrás de brigar com a mulher que ele mais gostava naquela vida, ainda que tudo isso tenha sido por meio de brigas constantes. Isso meio que deixa a Sherry sensível com a situação, saindo daquele lugar, mas claro, sem hesitar em explodir tudo. A cena corta para o Pentious aqui, começando a primeira música do episódio, que antes de mais nada, eu tenho que dar meus sinceros parabéns para o canal da Prime Video holandesa que vazou a música do mais absoluto
absoluto nada em uma terça-feira. É incrível a paixão que Jasmine Hotel tem por fazer a própria série antes da hora. Mas falando da música em si, nós temos a melhor música desse desenho até o momento. Simples assim. Ela foi bem construída, bem planejada e bem feita. Vemos isso na dualidade do casal mais bonitinho, criado do meio do nada. Nós vemos o melhor sobre os interesses dos dois e como eles são estranhamente atraídos por se surrar na porrada na amizade. Visualmente, eu acho essa música muito bonita, com corações aparecendo toda hora, falando de como eles sentem falta um do outro e queriam aproveitar mais o tempo. No outro foco do episódio, Veg, Angel e Husky aparecem. Em primeiro lugar, Veg puxa a orelha da Charlie por chamar o jornalista mais tendencioso do inferno para atacar ódio no hotel. O Angel, por sua vez, chama a atenção da Charlie e diz que pra ele, não importasse o que custasse, expulsasse aqueles dois dali logo, porque conhecendo aqueles dois, as coisas piorariam. Mas como era de imaginar, a Charlie não é a melhor pessoa pra isso e ela não dá muitos ouvidos ao Angel, tendo certeza que o Vox só estaria ali para fazer uma gravação, nada mais e nada menos, com a única condição de que alguém precisava chegar ao paraíso naquele momento. E bem, olhando os hóspedes do hotel, era meio óbvio para quem aquilo iria sobrar. De início, todo mundo chama a atenção da Charlie, mas o Husky meio que concorda que poderia ser uma boa ideia. Além disso, o Alastor provavelmente só estava aguardando o momento que desse ruim para derrotar aqueles dois. Para ajudar, o Vox ainda provoca o Angel, dizendo que ele nunca seria redimido. Ele cai na pilha e aceita. O que ele não esperava é que a Charlie fugisse completamente da mensagem e tentasse dar uma maior lição no estilo fundamental de como fazer boas ações. Essa também é a segunda música do episódio, mas ela não é lá muito boa. O que é ok, mas eu ainda acho estranho como eles estão mantendo a média de uma música incrível e uma música ok por episódio. De qualquer forma, a Charlie tenta criar a situação do sacrifício, colocando o Husky de refém e se passando por um humano malvado e maligno que iria matar o Husky. E eu tenho que admitir, a Charlie tá atuando muito bem. Mas quando o Angel vê isso, ele desiste. Aquilo era outro nível. Ali ele percebe que não iria mudar nada. Não era assim que ele seria redimido. E ele não queria fazer toda aquela atuação ridícula na frente dos Vs. Quando ela tenta ajudar a cancelar a corrida, o desgraçado do Vox corta o freio do trem. Para ajudar, a psicopata da Nifty era mais capaz de acelerar o trem do que parar ele. O Angel corre para fazer algo quando vê o perigo na situação, mas ele não sabia o que precisava morrer para isso, se jogando na frente do trem. Felizmente, no último momento, a Veg salva ambos. O Angel diz que estava de boa, mas isso deixa o Husky bravo na hora. Não tinha chance dele estar de boa, mesmo depois de tudo aquilo. Isso gera palmas sarcásticas do Vox, que naquele momento estava saindo com muita matéria disponível do Jasmine Hotel. A Veg chama a atenção da Charlie e diz que os dois já estavam ganhando muito naquele dia. O Angel não era o Pentium e aquilo não iria funcionar. Nesse momento, uma última ideia surge na cabeça da Charlie. O Pentium se redimiu porque ele tinha se redimido dos próprios pecados. Para o Angel ir ao paraíso, ele precisava se redimir de quaisquer que fossem os seus pecados. E nessa, a Charlie estava certa. Exatamente isso que fez o Pentium ir ao paraíso. Entretanto, o Angel recua quando ouve disso. Ele não estava confortável para falar sobre. Mas bem, pelos sorrisos do Vox, era claro que ele soltaria alguma bomba naquela hora. Daí você pode ser redimido. Não é tão fácil, Charlie. Não insiste. Não é mesmo. Não é. Não se atreva, idiota! Me fala, princesa, que exercício alguém pode fazer pra ser perdoado por ser um... Para! assassino? Cala a boca! Não ouse me chamar de... Você matou seu pai, não foi? Pelo menos foi o que o Val me disse. O que ele te fez? Te bateu? Ei! É nesse momento que começa a fila para pedir desculpas para quem criticou a primeira temporada de Jasmine Hotel. Cena perfeita que eles colocaram aqui. Eles jogam bem claramente o absurdo e deixam claro pro espectador julgar a situação. Temos isso porque na sequência a Charlie fica brava e manda o Vox calar a boca, expulsando ele. O Vox aceita numa boa. Ele já tinha o material que ele queria. Mas antes disso, ele faz uma última pergunta. Acredito que essa é totalmente paralela à matéria e de curiosidade. Mas o que acha de só mais uma pergunta, princesa? Você acha que eu posso ser redimido? Acho que todos podem ser redimidos. Isso daqui é outra cena sensacional que complementa a última, porque por mais que as pessoas vão se esforçar para xingar esse show, como fizeram com o Steven Universe no passado, e até com a primeira temporada desse mesmo desenho, o Jasmine Hotel não acredita que almas, independente de quais sejam elas, ditadores, serial killers ou pessoas ruins, ele não acredita que pessoas como essas podem ser redimidas. A obra vem com o objetivo de estabelecer essa discussão, de até que ponto alguém que foi julgado
explicado como um pecador pode se redimir e se tornar uma pessoa melhor. Cada pecado pode exigir contextos diferentes. O próprio Pentious recebeu um julgamento final porque algum dia ele ficou com medo de denunciar um assassino. Pentious nunca foi uma má pessoa. Inferno, ele era uma pessoa bonzinha, mas por causa de um erro, ele realmente merecia sofrer a punição eterna. Ele realmente merecia ficar junto a outras almas que nunca se esforçaram para mudar e carregam pecados em si, muitas vezes sendo muito piores? Isso não é uma resposta final e depende da opinião de cada um. E embora tenha ficado muito por cima no desenho, o Angel não matou seu pai de graça. O que saiu no desenho durante o piloto e provavelmente não foi mudado foi que ele foi abusado desde cedo por seu pai quando criança. Posteriormente, ele fugiu da sua família e virou um garoto de programa, além de ter morrido de overdose, contribuindo para o pecado da luxúria. Como vimos no desenho, o Angel parou com as drogas, e apesar dele não ter demonstrado sinais de ter parado com o desejo de seu prazer constante, supostamente há motivos para acreditar que no futuro, essa luxúria seria perdida com um amor verdadeiro com Husky. Então ele realmente mereceria estar no inferno caso se redima? Vale lembrar que essa parte do Angel ainda é uma especulação, não se sabe ao certo o que é considerado um pecado no mundo de Hazbin Hotel ainda, mas eu acho que é fácil que dá pra chegar na conclusão que isso é uma discussão gigantesca e isso dá em um ótimo desenho. Finalizar, no outro dia, a Voxtech faz uma matéria super sensacionalista do que viu, acabando completamente com a reputação do hotel e tirando praticamente todos os hóspedes dali, com exceção ao Angel. Entretanto, dentre as diversas almas que estavam saindo, uma acaba entrando, a Cherry Bomb, e com uma conversa com o Angel que agora voltou a fumar, o episódio acaba. O episódio começa com a Charlie se arrumando toda para ir no Jornal Nacional do Inferno. Seu plano era acabar com todas as fake news que estavam rodando o hotel nos últimos dias. Acho impressionante que a Charlie continue insistindo em seus erros aqui, tipo, é óbvio que isso vai dar errado. Ela tá indo pro jornal mais manipulado de todos e isso só vai piorar a sua imagem. Até a Veg tenta falar isso, mas a Charlie não dá ouvidos. E ela leva a Nift junto. Dê um oi pra Nift. A cena corta e é que vemos o Alastor, o protagonista desse episódio, mas não estando bem, aparentemente ele sofreu de veneno angelical do Adão e agora está bem fraco com um corte profundo no peito. Uma cena corta e vemos que o Angel, que por tabela acabou tomando muito no último episódio, estava recebendo textões do Valentino. É certo que esse mano vai acabar sofrendo. Acho que vai acontecer algum outro episódio dele com o Valentino nessa temporada. Lucifer também estava ali, e ele acaba avisando o Alastor, resultando em uma sequência de farpadas entre eles, e o que podia resultar numa surra do Lucifer no Alastor chega em uma demissão instantânea do Alastor. Caramba, por essa eu definitivamente não esperava. Não ser o mais forte daquela sala incomodava muito o Alastor, mas acho bizarro como entre essas duas temporadas ele acabou perdendo toda a sua força que tinha para peitar o Lucifer depois de tomar um pau do Adão. Por outro lado, a Charlie e aquele Killjoy estavam debatendo, e não contente em tomar porrada do Vox e da Velvet no episódio passado, a Charlie decide buscar humilhação aqui, tomando uma das maiores surras da Katie. E eu tenho que admitir, a Katie tá entregando muito aqui, porque em todos os momentos de vacilo da Charlie, ela é cortada pela Kate, que contra-argumentava e só ferrava mais ainda a reputação do hotel. Acho interessante essa dinâmica com a Charlie, porque a voz dela em um debate não traz muita imposição e respeito. Até por isso ela é facilmente destruída pela Killjoy, que mesmo falando um monte de fake news, falava com confiança, e isso convencia qualquer um. Outra pessoa que estava sem confiança, mas dessa vez de uma maneira estranha, é o Alastor. Ele visita a cidade dos canibais em busca do Overlord, que era mais próxima a ele, a Rose. Mas ao invés de conversar com o controle da conversa que ele sempre tem, dessa vez a história é mais estranha, porque ele está com pressa e algum medo, como se ele soubesse que estava abaixo nessa conversa. Aqui ele comenta que ao invés de parecer mais perto de concluir o seu objetivo com a Charlie, na verdade as coisas pareciam cada vez mais longes. Talvez o Lucifer tenha dado uma camada extra de proteção na Charlie. A questão é que aqui ele vai reclamar com a Rose, dizendo que o acordo deles, em que ele seria o ser mais forte do inferno, não estava sendo cumprido, por causa do pau que ele levou pro Adão recentemente. A Rose começa a falar com ele e diz que o acordo deles não fazia sentido nesse caso. Afinal, ele teria que se colocar no lugar quando o assunto é lutar contra anjos. Nesse momento, a Rose decide lembrar do Alastor sobre seu passado e mais ainda sobre o seu acordo com ele. Alastor era um jovem encantador, cheio de vida, um cavaleiro que empolgava todo mundo ao ponto de chamar a atenção dos produtores e fazer o seu próprio programa de rádio. Destaque pra memes aqui. Entretanto, ele tinha os seus poréns. Na primeira vez que alguém o irritasse, o mesmo assassinava, fazendo vários deles até virar um assassino em série. Sabendo que seu lugar era no inferno, ele já tinha se preparado com diversos rituais, até que de repente ele convocou a Rose para um acordo. Alastor queria poder, ele queria ser garantido nas suas posições entre os demônios para poder virar o pecador mais poderoso assim que morresse. Rose disse que até poderia fazer isso, mas com a única condição de que a alma do Alastor seria dela até ele cumprir uma tarefa exigida pela Rose. E assim o acordo foi fechado. O único detalhe
detalhe é que ele morreu no dia seguinte após ser confundido com um cervo tentando esconder um corpo. Caramba, é da Rose que o Alastor está na coleira, não da Lilith, não de algum anjo, sequer de algum ser mais poderoso que ele. A Rose, caramba, eu nunca esperava por essa. Eu amei nós termos descoberto isso agora. Pra mim, tudo isso foi no momento perfeito. A atuação do Alastor nessa cena é sensacional, porque você vê pela primeira vez na série que ele sente fraqueza. Toda a primeira temporada, não importava o adversário, ele tentava se mostrar mais poderoso e realmente tendo confiança pra bater em qualquer um que fosse. Tipo quando ele tentou lutar contra o Adão. Mas ao tomar um pau, ele recua e começa a se colocar no lugar. Eu acho isso muito interessante. E bem, continuando aqui temos a segunda música do episódio, onde o Alastor e a Rose começam a cantar juntos de como o Alastor era o pet dela. Acho incrível como essa mulher passa quase um minuto zoando com a cara do Alastor de um jeito que ninguém nunca chegou perto, literalmente acabando com ele. Dá pra até sentir a raiva que ele tem aqui, mas no fim ele só aceita. Mas não de um jeito fácil. Ele fica pensando em voz alta até que de repente ele chega em uma conclusão. Do outro lado do inferno, a Charlie estava sendo jantada ao vivo pela Katie Killjoy. Então ela insiste e pede ajuda pra Nifty. E pelo histórico dela nas câmeras, nós sabíamos que isso não acabaria em coisa boa. E aqui chega a segunda música do episódio. Ela é bem estranha por sinal, rapidamente virando no estilo anime, com a Nifty detalhando todo o processo de limpeza. Entretanto, isso não dá muito certo, acabando qualquer esperança que o hotel poderia ter. Voltando, o Alastor tenta comprar uma briga com o Vox. E bem, a briga é realmente comprada. Aqui o demônio do rádio decide oficialmente sair na porrada com os 3 vezes ao mesmo tempo. O problema é que eles estavam com seu cajado do rádio quebrado. Ainda assim, ele consegue batalhar de igual para igual. Nifty vendo isso, pega o Husky e corre todo o inferno para ajudar o Alastor. O Husky vai no X1 com a Velvet e a Nifty contra o Valentino, que por sinal estava num sacode nesse cara. Mas com o tempo, os Vs viram o jogo e quando estão prestes a matar Nifty e Husky, Alastor propõe um acordo. E que tal fazermos um acordo? Eu me junto a essa sua autopromoção e me torno seu prisioneiro. Tudo que eu peço em troca são 2 super fofas pequeníssimas condições. O que ele tá fazendo? Quais condições? Deixar esses Zé Ninguéms irrelevantes voltarem pra casa. Porém, mais importante, você não vai pôr as mãos na Charlie Morningstar. Peraí, só isso? Só isso. Tentador, não acha? Meus amigos, isso aqui foi assustador. O Vox nem pensa e aceita na hora. Parecia bom demais pra ser verdade, porque o Alastor estava propondo isso. Isso não importava agora, o Vox tinha vencido a guerra. E eu tenho muitas teorias e pensamentos dessa desistência, mas eu vou comentar sobre no fim do episódio. Porque agora o inferno está em xeque. O Vox está se gabando pelo inferno todo, fazendo o Alastor de gato e sapato. É bizarro como o Alastor só aceitou isso. A reação da Charlie pra isso é bem bizarra também. Ela não estava entendendo. Na noite, o Vox estava muito feliz comemorando tudo isso, mas ele tinha uma sensação estranha de que o que estava acontecendo era bom demais pra ser verdade. Por isso ele pergunta o que tornava a Charlie Morningstar tão preciosa, a ponto dele abdicar toda a sua dignidade por ela. Mas o Alastor fecha a boca porque o Vox não precisava saber disso. O Vox reclama, mas daí o Alastor começa a tirar com a cara dele, dizendo que o Vox não seria nada sem os outros vezes, e a partir de agora começa tipo uma continuação de Stay Gone. Porque aqui vemos um flashback do passado dos dois, onde finalmente descobrimos o passado do vilão. Aqui o Alastor e o Vox eram muito próximos. Vox queria ser amigo do Alastor e realmente o admirava, querendo fazer um grupo forte com ele. Era pro Alastor ser o primeiro V, mas assim que ele ouve a proposta, isso daqui acontece. Oh, isso é mesmo sério? Qual é, Vox? Eu sabia que você podia ser patético, mas não achei que fosse assim fraco. O quê? Ai! Sendo sincero, o Vox ter apenas virado vilão depois disso foi pouco comparado ao quanto o Alastor acabou com ele nesse dia. Com direito ao Alastor dizendo que nunca foi amigo do Vox e não existiam amigos de verdade no inferno. Com isso, a terceira música do episódio começa, e aqui na verdade temos uma música reprise. Nada demais na real, mas eu acho que ela se encaixa melhor que a primeira música com a Rose, porque aqui mostra como mesmo sendo sequestrado, o Alastor estava tranquilo. Segundo ele, aquilo não tinha acabado, e assim o episódio acaba. O
episódio começa e em menos de 2 minutos já temos uma música. Caramba, eu já tô vendo que essa vai irritar muita gente que não gosta de musicais. Mas falando da música em si, até que a música funciona bem. Ela soa como uma comemoração após o Vox ter vencido. Mas como um velho sábio disse uma vez, o Vox ganhou a batalha, mas ainda não venceu a guerra. Do outro lado, a Charlie tenta chamar a atenção do paraíso, já que ela sentia a necessidade de provar para o resto do inferno que a redenção era possível e impedir o Vox. A Veg pensa isso, e sabendo que qualquer margem que ela daria pra Charlie, ela faria algo de errado, a Veg acaba pensando em algo melhor, e decide chamar alguém para bater no Vox. E como o demônio do rádio meio que falhou na missão no episódio anterior, a Veg vai atrás da pessoa mais orgulhosa do inferno, literalmente. O Lucifer de início fica meio receoso, apesar de ficar motivado por ele estar xingando a Charlie. A questão é que o Lucifer meio que é impossibilitado de afetar os pecadores de alguma forma, assim ele não poderia machucar o Vox. Entretanto, a Veg tem uma boa ideia. Ela sugere ele blefar na cara do Vox, se mostrando a pessoa mais ameaçadora possível, para no fim apenas dar um susto na TV e expulsar ele dali. Parecia um bom plano, não? Bem, veremos. A Emily do outro lado estava vendo todos os esforços da Charlie para invocar o paraíso, e ela queria muito ir até lá. Mas a Sarah, tomando uma atitude justa, disse que o paraíso precisava sair do lockdown primeiro. E meus amigos, eu parti em defesa da Emily por querer se aproximar mais do inferno por boa parte da série. Mas aqui é óbvio pra mim que a Sarah está pelo menos errada. E a Emily quer por tudo ir ao inferno, no meio de uma das maiores revoltas do Vox. Fora que a Emily toma algumas decisões diretas aqui, sem falar com a Sarah, como chamar o Pentos. A Emily é muito inocente em tentar oferecer desculpas em um dos maiores climas do inferno agora. A Sarah acaba cedendo, mesmo querendo ir contra a ideia. Não tinha como segurar todas aquelas pessoas. A Lute também tá calada por algum motivo. Com isso, a Charlie encontra a Emily e as duas se entendem muito bem. Embora isso tenha ficado em segundo plano no episódio, eu quero enaltecer a conexão da Charlie e a Emily. É uma das duplas que eu mais gosto de ver nesse desenho. Realmente parecem que as duas dividem os mesmos cérebros. A Charlie quer avisar todo mundo que o Vox tá mentindo e o Pentos foi redimido. A Sarah tenta acalmar a Charlie porque o descontrole que podia ser causado por 4 anjos aparecendo no inferno é gigantesco. Entretanto, a Emily apoia a Charlie e obriga todo mundo a ir refutar o Vox, literalmente indo para a toca do leão. Meus amigos, a Emily é realmente uma personagem que eu gosto muito nessa série. Entretanto, eu tô vendo que a inocência e a imaturidade dela vai ser algo que vai atrapalhar ela nessa temporada. Ela realmente parece uma Charlie versão paraíso. E isso me leva à teoria que em algum momento a Emily vai virar um anjo caído. Ainda assim, é algo que fica bem na minha cabeça, mas eu gostaria de saber a opinião de vocês sobre. O episódio corta e aqui temos a visão do que estava acontecendo antes do Vox dar o discurso. E aqui o Alastor começa a fazer a cabeça do Vox, pra variar. Porque de início, Vox e Valentino pareciam estar muito bem um com o outro, provando a amizade forte que eles têm entre si. Mas o Alastor vai contra aqui e questiona a parceria entre eles, fazendo o Vox acreditar que ele era apenas poderoso por causa da parceria que ele tinha com os outros Vs. E assim ele sente a necessidade de demonstrar superioridade. Por causa disso, ele chama a atenção do Valentino se demonstrando mais poderoso e mudando a apresentação de última hora para algo que deveria depender de todos os Vs, dependesse só ele, apresentando tudo sozinho. E meus amigos, de duas uma, ou isso daria muito certo, ou muito errado. É bizarro a necessidade que o Vox sente de sentir validação do Alastor. A apresentação começa aqui e o Vox consegue, de certo modo, impressionar todos os pecadores. A imagem que ele quer passar de resistência é realmente algo legal de acompanhar. Até que de repente o Lucifer aparece e o anjo dá um show aqui. Na segunda música do episódio ele começa a amedrontar todo mundo e faz uma ótima performance de seu poder. E meus amigos, eu tenho que destacar o quão incrível é essa música. O Lucifer dá um show realmente. Mas estranhamente o Vox não dá bola. Ele corta a música e começa a dar um baile no Lucifer. O Vox aproveita para mostrar como o Lucifer era fraco e cedeu para o paraíso ficar em um lugar paralelo no inferno sem condição de rebelião. Estranhamente, o Vox faz uma propaganda muito boa e não sente medo nenhum do anjo, como se ele já soubesse de todo mundo. Quer dizer, eu já vi o próximo episódio, mas eu tenho que fingir que não para essa ser uma análise apenas desse episódio. O importante é que o Lucifer sente muita raiva do Vox e quer destruí-lo de qualquer forma, mas ele não podia. E tomando toda essa humilhação, perdendo toda a força dos habitantes do inferno, Lucifer é obrigado a sair, ainda por cima tomando dos outros Vs. Mas não bastando a humilhação que o Lucifer tomou, os anjos juntos da Charlie chegaram aqui com toda a paixão. De início, estranhamente, mesmo tendo a coragem de peitar o Lucifer de igual para igual, ele toma um susto enorme desses anjos. Mas assim que ele percebe que eles não estavam ali para a guerra, o Vox começa a encará-los também. Os anjos começam pedindo paz e dizendo que eles sentiam muito pelo extermínio. Mas daí o Vox começa a tentar falar mais alto que eles e zombando com a cara de todo mundo, e como se ele já não tivesse ganhado os pecadores, os anjos começam a ser vaiados. Era um exibir sua
força na nossa frente porque não suportam saber que o inferno causou um estrago ferrado em vocês. Não é isso? Não é nada disso. Nós queremos nos desculpar. O que fizemos foi muito errado. De novo com as desculpinhas. Depois de tudo que o paraíso fez com a gente, por que vocês merecem o perdão, hein? Acho incrível como ele consegue convencer a multidão tão facilmente. No clímax de toda essa situação, a Sarah começa a ficar muito brava e perde totalmente o controle, dizendo que foram por almas como Vox que fizeram ela permitir o extermínio em primeiro lugar. E, meus amigos, aí eu tenho que dizer que a Sarah perdeu a linha. Ok, por mais criminosos que sejam os habitantes do inferno, com todo o clima tenebroso que estava acontecendo ali, a Sarah culpar os pecadores é pedir para dar errado pra ela. Ela tá no meio de uma multidão que estava procurando motivos para odiar anjos, e quando ela finalmente compra essa briga, é definitivamente um motivo para isso. Pra piorar, acabou sobrando até pro Lucifer, porque a Charlie fica muito irritada por ele ter afetado todo aquele desenrolar que aconteceu. A última música começa e ela chega no momento perfeito aqui, com o Vox basicamente acabando com todos os anjos e fazendo eles dançar de um jeito absurdo. Essa música chega para mostrar toda a grandeza do Vox e com certeza ela vai pra lista de melhores músicas da temporada 2. Apesar de ser curta, ela é muito significativa, expulsando os anjos daquele lugar e oficialmente dando essa vitória para o Vox, para finalizar declarando uma guerra entre inferno e paraíso. E meus amigos, essa foi a cara do Pentios quando recebeu a notícia. O futuro não vai ser tão promissor pelo jeito. Mais pessoas saem do hotel e os xingamentos sobram pro Lucifer aqui. A Charlie fica muito irritada por ele ter influenciado naquilo, e quando ela descobre que foi sugestão da Veg, a Charlie fica muito brava, porque segundo ela, graças a eles, o Vox virou o jogo e está na vantagem. Mas eu preciso abrir os seus olhos. Tô preocupada com você. Então não fique. Se não liga pro que eu tô tentando fazer, então eu faço sozinha. Tá. Se quiser afundar sua cabeça nessa merda, fica à vontade. Eu fiquei muito bravo com a Charlie aqui, porque ela tá simplesmente errada. Foi ela que entrou nesse joguinho com Vox em primeiro lugar sem motivo algum, e depois de ser humilhada no próprio hotel, ela foi buscar mais humilhação na apresentação ao vivo, e não aceitando os resultados, ela ainda foi tentar chamar a atenção dos anjos pra isso, tomando outra derrota. Tudo isso com o objetivo de chamar a atenção de hóspedes que, sinceramente, provavelmente nem iriam atrás do hotel em primeiro lugar. Nesse tempo, só servindo para tirar mais pessoas do hotel. A própria Veg aponta isso e as duas brigam, mas honestamente, a Veg tem total razão aqui. Honestamente, eu só me incomodei com a Charlie nessa cena. E com essa depressão conjunta, o episódio acaba. O episódio começa e logo de cara o Vox vai barganhar aqui. Ele tinha um objetivo claro, ganhar o apoio da Carmilla para conseguir as suas armas. E meus amigos, eu confesso que quando o Vox foi apresentado como principal vilão dessa temporada lá atrás, eu tinha minhas dúvidas, porque caramba, esse mano foi feito de piada pelo Alastor na temporada 1. Mas aqui ele mostra algo que eu cobro muito em vilões: a manipulação. Carmilla não queria se aliar ao Vox, ainda que a Velvet tenha humilhado ela na última temporada, mas ela é convencida por um argumento simplesmente convincente, já que a guerra com o paraíso começaria de um jeito ou de outro, o Vox iria forçar ela, e quando a guerra começasse, ela não podia ficar do lado perdedor. O motivo de vida da Carmine é proteger quem ela ama, até por isso ela forneceu armas para Charlie na temporada 1. Ouvindo isso do Vox, ela acaba cedendo. Veg e Charlie continuam brigando aqui após os acontecimentos do último episódio, e caramba, por mais que a Veg esteja certa aqui, que briguinha ridícula das duas. Tipo, vocês são duas mulheres adultas, se abracem logo e resolvam isso. De qualquer forma, Husky fica irritado com as duas e ele se demite. Ok, isso me pegou desprevenido. A Charlie tenta implorar por sua permanência, mas ele não dá a mínima, dizendo que agora que o Alastor tinha metido o pé, ele poderia ser uma alma livre por algum momento. E olhando por esse lado, até que faz bastante sentido. Ele estava trabalhando de favor 24/7 nesse hotel sem receber nenhum benefício por dia. Destaque para a amizade linda entre Nifty e Baxter nesse canto. Mais uma briga das duas acontece e o Vox começa a dar um anúncio falando mal do hotel e enaltecendo o que eles estão fazendo, que a Lilith sempre quis. A Charlie fica irritada com isso, e junto a Veg, que por algum motivo fica irritada também, as duas querem ir atrás da Carmine para convencê-la a não ajudar o Vox. E por causa disso, a Nifty está temporariamente no controle do hotel. Do outro lado, vamos olhar do Husky. Caramba, esse mano vai demorar para ser redimido, porque na primeira oportunidade que ele tem, ele vai sem pensar duas vezes para a casa de apostas, a apostar a sua casa inteira. Incrivelmente, o Husky ganha tudo. Parece que ele realmente nasceu para isso, afinal. E com esse sentimento começa a primeira música
música do episódio. Adoro como Hazbin Hotel usa das músicas para transmitir as sensações de que os personagens pensam no momento, porque aqui você consegue saber exatamente o que se passa na cabeça do Husky e como ele tá entrando nessa vida porque ele quer esquecer das suas preocupações. Por isso ele se achou nas apostas. Do outro lado, Charlie e Veg ainda estão brigadas. Sim, elas vão atacar Mine e pedir pra ela não se aliar ao Vox. Mas, como era de se esperar, ela não faz isso e ainda contra-argumenta muito bem, basicamente repetindo o que Vox disse, dizendo que quando a guerra acontecesse, ela queria proteger as pessoas que amasse. Ela também não acreditava no paraíso e sabia que eles não eram tão bons quanto pareciam. Ainda lembrando que a Charlie e Veg foram as duas que começaram tudo isso quando mataram o líder deles. E eu genuinamente acho que a Carmilla tá agindo bem aqui. Ironicamente, mesmo sendo a maior distribuidora de armas do inferno, ela só age em defesa, nunca dando o primeiro ataque. Sinto que ela teve algum trauma assim durante a sua vida, ou quem sabe o seu pecado envolva isso. Voltando ao Husky, o Bigode estava comemorando e muito sua nova vida, sem preocupações, só se tacando ao jogo. O que ele não esperava é que do mais absoluto nada, um rosto conhecido apareceria. Meus amigos, parece que o Angel Dust vai perseguir o Husky para sempre. Para completar, ele vem junto à segunda música do episódio, que para mim foi algo bem esquecível, mas ao mesmo tempo interessante. Entretanto, o que chamaria a atenção do Angel nesse episódio nem sequer seria o Husky aqui, porque cortando para os dois personagens mais odiados dessa série nesse momento, nós temos algo interessante quando do nada o Vox chega pedindo o Angel emprestado porque, segundo ele era necessário para a próxima parte do plano e fazer a Charlie, entre aspas, se matar sozinha. O Valentino fica recuso, dizendo que aquilo era o plano dos três. A Velvet também aparece para implicar, dizendo que ele só aparecia para pedir a ajuda dos dois quando as coisas complicavam. Para ajudar mais ainda, o Alastor começa a influenciar, dizendo que ele parecia implorar por força dos outros, novamente fazendo ele pensar que não tinha força suficiente sozinho. Então ele tenta ordenar a força, tentando manipular o Valentino, mas dá errado. Uma briga entre eles acontece e eu tô vendo que o Alastor tá alugando um arranha-céu na cabeça do Vox. Voltando ao hotel, caramba, isso aqui tá uma bagunça, o que será que aconteceu? A Veg vai imediatamente perguntar a Nifty o que ela fez esse tempo todo ao invés de tomar conta do hotel e isso até que é bem impressionante pra falar a verdade. Essa amizade de Nifty e Baxter parece ser interessante. A Charlie chama a Veg e aqui chega a parte do vídeo que ele vai ficar com um zoom pra caramba, porque eu não quero ser desmonetizado. A Charlie chama a Veg pro quarto e aqui parece que a princesa do inferno finalmente aceitou que estava errada. Ela dá razão pra Veg e até faz um bolo de desculpas. As duas realmente têm uma conversa fofa de se ver e eu gosto muito disso aqui. A Charlie começa a desabafar e se sentir culpada. E meus amigos, nesse exato momento nós temos uma das cenas mais quebra-climas e ridículas desse desenho. Mas tudo o que eu fiz foi distanciar os outros. Patches, Husk, Alastor, meu pai, todos foram embora. E agora o Fox declarou uma guerra e a Carmilla tá certa. Fui eu que comecei. Eu sou uma hipócrita e os meus sonhos vão todos morrer. Só cala a boca, te amo. Você tá exagerando. Quando eu vi isso, eu simplesmente morri de rir. Eu sei que o desenho é musical e é difícil encaixar algumas músicas em alguns momentos, mas isso aqui é simplesmente uma pérola. E antes que alguém venha falar de dublagem, eu só tenho a dizer que isso no inglês é pior ainda. O complicado é que tudo isso só me fez odiar uma música que vem na sequência, sendo que quando eu vi ela separada, tudo isso pareceu bem melhor. O problema é que ela dá um 180 gigantesco para que o clima do episódio caminhava. A gente vinha de um desabafo da Charlie, falando como ela se sentia mal e estava sendo uma pessoa. E eu sei que eu tô pensando demais em um clipe do episódio, mas cenas assim são realmente chatas. Em Steven Universe, por exemplo, nós temos ótimos exemplos de como tratar situações assim, porque quando os personagens estão desabafando, personagens que estão acompanhando ouvem o desabafo até o final e a cena acaba em um abraço fofo. Ou em casos que músicas acontecem, porque, por exemplo, no filme isso rolou, a música tem um significado muito mais de ouvir o desabafo do que promover uma coisa totalmente diferente. E só pra piorar a situação, as duas meio que fazem sexo de um jeito implícito. Então foi realmente algo quebra-clima. Ok, isso tá ficando sombrio até pra mim. Vamos pular logo essa cena. Do outro lado do inferno, Husky e Angel conversam. Aqui o Angel entende que o Husky pediu demissão. Mas mesmo assim, a conversa dos dois não muda muito e ela se desenrola bem, com os dois pedindo desculpas pela briga no episódio 3. Até que de repente... Isso aqui é o meu destino. Ser um bêbado triste num bar. E eu sou alguém do job num vestido e que almoçou 3 cigarros. Um brinde a nós. E por falar em job,
Eu tenho uma filmagem. Te vejo lá no hotel, bigode. Não vai. Ah, eu vou sim. Meus amigos, é com esse simples corar que recebemos a confirmação que Angel e Husky estão mais próximos do que nunca e muito provavelmente vão se tornar um casal em determinado momento da série. Eu tô impressionado, muitas coisas estão se passando pela minha cabeça envolvendo a redenção do Angel, mas comentando por cima, eu não acho que o Angel esteja no inferno por ter matado seu pai, mas sim pela luxúria que ele comete, o pecado de sempre estar atrás de mais e mais prazer. Eu tô achando que assim que o casal com o Husky ser confirmado, esse mano terá redenção. Provavelmente em algum momento o Husky vai abandonar a sua vida de jogos e seguirá em um caminho diferente. Tô curioso. Angel se encontra com Valentine e aparentemente seu trabalho era de um jeito diferente aqui. Tudo já estava combinado e ele só teria que se encontrar com alguém nessa casa. Até que do nada, a porta se fecha e nela se revela o Vox. A TV começa uma cena de luta com o Angel aqui, dizendo que ele precisava da sua cabeça emprestada. Os dois brigam, mas obviamente não tem como o Angel vencer. Ele apanha feio. Para adicionar mais sal à ferida, nós temos uma baita informação revelada. Não teve um momento em que eu não observava. A Charlie não tá legal sob pressão. Eu quero! A redenção é possível, Penny! Depois conta o babado. Eu vou te contar o segredo. Eu não posso destruir ele. O quê? Não, mas eu nunca! Mas você já fez. Foi um espião maravilhoso pra mim, Angel Dust. Isso aqui foi muita coisa. O Angel era um espião esse tempo todo. Eu nem sei o que pensar. E com mais uma manipulação da TV, o Angel é nocauteado. Eu só consigo sentir pena do Angel nessa cena. Ele não merece isso nunca. Todo esse abuso diário que ele sofre é muito triste. Ainda temos que lidar com a tristeza do Husky ao voltar ao hotel e o Angel não estar lá. Caramba, eu tenho uma relação de ódio, amor e muito ódio com o Angel, mas ele tem tanto potencial como personagem. Os escritores exploram tudo isso perfeitamente aqui. O episódio 7 começa e logo de cara o Lucifer tá indo para a armadilha do Vox sendo capturado por ele. Só que de um jeito bem mais interessante, porque o Vox usa de metal angelical da Carmilla Carmine, a mesma personagem que ele fez uma aliança no episódio passado depois de forçar uma guerra. Eu digo que é interessante porque descobrimos na primeira temporada que a única fraqueza dos anjos é armas angelicais. Provavelmente essas coisas são feitas tão poderosas que o Lucifer não consegue se aguentar e fica preso dentro da arma mortal do Vox. O episódio corta e aqui temos a primeira música desse especial. Nela o Vox conta sobre seu passado. O Vox usou de todo seu sadiquismo para matar todo mundo que estava acima dele para ir subindo no cargo. Essa é também uma das poucas músicas do desenho que eu acho melhor a dublagem do que em inglês. Não sei porquê, mas os dubladores são mais empolgados aqui. De qualquer forma, o Vox fez tudo isso para morrer do jeito mais imbecil possível, com uma TV caindo em sua cabeça. Caramba, por isso que ele é o cabeça de TV esse tempo todo. Ai, cadê você? Atende, vai! Ah, onde ele tá? Ele nunca deixa de atender. Você meio que pegou pesado com ele da última vez. Eu sei, eu me sinto horrível. Olha, eu pedi desculpa 14 vezes. Charlie, é realmente complicado quando você só xinga o seu pai de graça por culpa sua. Entretanto, felizmente, eu sinto lhe informar que dessa vez você não tem nada a ver com isso. O Angel aparece para discursar aqui e ele dá um discurso muito estranho, pró-vez. E apesar da Charlie ficar chateada, ela mal consegue prestar atenção nisso quando a próxima coisa que o Vox começa a falar é essa. Nos anos seguintes à revolta de Lilith, nós ficamos à mercê do exército do paraíso. Por anos ficamos parados só olhando nossos irmãos e irmãs terem a morte eterna, achando que era algo impossível de impedir. Mas se tem uma coisa boa que o Hotel da Morningstar fez foi nos mostrar que podemos sim nos defender. Que agora, graças a mim, finalmente temos a arma que pode levar a luta a eles e completar a missão que a nossa rainha começou. Isso aqui vem como mais uma prova de que o Vox é o vilão perfeito dessa temporada, porque ele age completamente como um overlord do mal deveria agir. Ele acha o inimigo em comum entre todos os pecadores e logo identifica os anjos por todos os anos de opressão. Ele ainda termina apresentando a sua arma, e isso faz todo mundo acreditar que o Vox era o cara, era ele que merecia estar ali em cima. Ele lança um raio de ameaça, a Emily fala palavrão, e em um telão o Vox lança a ameaça ao paraíso. Eles teriam 24 horas para se renderem ou uma guerra começaria. Eles
destruiriam o paraíso numa guerra. Eu fico curioso sobre o lance deles terem mais números. Será que isso é uma leve introdução do tema de que os requisitos para entrar no paraíso são mais exigentes do que parecem? Uma crise estava rolando no paraíso. A Sarah estava sob muita pressão. Eu genuinamente acho que nunca vi ela tão cercada aqui. Eles também retratam todo esse lance da queda na autoconfiança da Sarah. Parece que ela não tem a mesma determinação que o Vox tem para conseguir unir os seus aliados. Por isso ela foge e vai correndo orar. Nesse momento, Pentious, provando ser o verdadeiro GOAT dessa série, decide ajudar a Seraphine. Você não pode entrar aqui. Quem te deixou? Bom, eu passo despercebido. E todos se ocuparam gritando. Você parece estressada. Eu poderia prestar o meu auxílio? Prestar auxílio a uma Seraphine? Você tem alguma ideia do peso da minha posição? Do que deve ser feito? Das almas que eu tenho em minhas mãos? Sequer sabe quem sou de verdade? Alguém que poderia conversar com um amigo? Acho que tem razão. Essa parte mostra um pouco de como, no fundo, a Sarah é uma boa pessoa. Afinal, ela tá no paraíso. Mas todo esse estresse, confusão e rapidez pra tomar uma decisão logo coloca ela em xeque nesse caso. Entretanto, são nesses momentos que mais precisamos de um amigo. E o Pentious estava ali justamente pra isso. Ele apoia a Seraphine e a escuta de um jeito perfeito. Nisso, a próxima música do episódio começa. Ainda acho interessante como o Pentious faz uma referência a It Starts With Sorry, o que é bem bonitinho e mostra que ele realmente aprendeu as lições da Charlie. Eu gosto muito desse cara, eu sinto que ele vai subir na hierarquia do paraíso algum dia. Voltando ao inferno, vemos mais uma prova de que o Alastor está entrando na mente do Vox. Ele faz o Vox querer fazer algo que ele não faria. No fim, o que o Vox concordou com o Alastor é que ele traria a Charlie para sua festa e faria ela concordar que o Vox era o pecador mais forte do inferno. O que o Vox não esperava é que, obviamente, a Charlie não aceitaria isso por nada, e com certeza ela planejaria algo se fosse. A Sarah, do outro lado, finalmente tomou a sua decisão. O paraíso iria à guerra, mas dessa vez eu tenho que confessar que a Sarah tomou a melhor decisão possível, porque o paraíso não iria para a guerra naquele momento, mas eles iriam esperar, e nesse tempo, a Emily receberia 24 horas para que a Emily tentasse conseguir uma solução pacífica que não machucasse ninguém. Do outro lado, Veg estava confusa planejando uma defesa para o hotel, mas nesse momento Vox acaba ligando. Mas quando ele faz um convite, a Emily também aparece, e na maior empolgação, as duas acabam tendo um plano, porque a Emily sugere transmitir a imagem do paraíso ao inferno para mostrar que o Pentious tendo sido redimido, onde quando as pessoas perceberem que os anjos não são tão maus e verem a redenção, elas acreditariam no sonho da Charlie. Mas, meu Deus, se ao menos houvesse alguma forma de transmitir uma imagem do inferno ao paraíso e vice-versa. Então você sabe fazer uma transmissão pra todo o inferno? Sim. Tá disposto a arriscar seu trabalho e talvez a sua vida por todos nós? Sim. Por quê? Bom, vocês sempre garantiram que minhas cobertas fossem dobradas no ângulo de 45 graus que eu pedi para ficar mais fácil de ajeitá-las como eu gosto. E isso nos tornou melhores amigos, não é óbvio? Eu acho que isso daqui é verdade. O importante é que com o Baxter jogando pro nosso lado, o hotel finalmente teria a chance de provar para o inferno de que os anjos são bonzinhos e querem ficar próximos ao paraíso. Eu fiquei tão feliz em ver essa cena a primeira vez, porque eu fiquei a temporada inteira querendo ver o protagonismo do Baxter. No fim, ficou de tanto Baxter quanto Pentious trabalharem juntos para assim conseguirem fazer uma máquina que transmitisse do paraíso ao inferno em menos de 24 horas. Aqui vemos a última música do episódio e essa eu admito que é uma das melhores do desenho. Em resumo, cada personagem conta sobre seus pensamentos e nesse momento o hotel tá muito empolgado planejando um plano para finalmente derrotar os V's. Eu amo ver a união desse hotel. Na parte do Vox ele fala basicamente que vai conquistar tudo. Na parte da Velvet e o Valentino eles ficam em dúvida sobre o que o Vox está pensando. O Lucifer tá perdido sem saber o que fazer e a Lud tá 100% pistola querendo matar cada pecador. Por fim temos uma parte solo da Sarah mostrando toda a sua preocupação e sentindo o peso que ela tem pelo genocídio que acontecia no inferno. Eu fiquei muito feliz assistindo essa música porque ela é tipo uma junção modificada de todas as músicas principais dessa temporada. Eu diria que no início temos uma junção de Easy com algum toque de Has Been Guaranteed. Na cena do Vox ele começa com When You Get Up There e logo vai para uma mistura de Don't You Forget com Stay Gone. Na parte da Velvet eu senti uma música mais puxada pra Reluva Boss, aquela música do Stolas que eu sinceramente não sei de cabeça, mas ela é boa. Já com a Sarah eu acho que a gente tem um toque daquela primeira música desse
mesmo episódio e eu acho que isso ficou muito bom. Toda essa gororoba e mistureba resultou em uma música perfeita e eu amei isso. E assim, o primeiro episódio dessa loucura acabou. No geral foi um bom episódio, mas eu diria pra vocês acalmarem os ânimos, porque o próximo episódio de Jasmine Hotel é simplesmente o melhor dessa série inteira. O episódio começa e logo de cara começamos a ouvir o plano da Charlie. Se você viu mais de 2 filmes quando criança, você provavelmente tem alguma noção da regra do show don't tell. Basicamente, quando a cena corta para os personagens fazendo o plano enquanto ele é narrado, por ser uma novidade para o público, o plano costuma dar certo. Entretanto, quando o plano é contado antes, como é o caso aqui, a próxima cena em que eles estão executando o plano teria a menor graça para o público, como os personagens já mostraram anteriormente. Então, geralmente o plano falha completamente ou parcialmente. De qualquer forma, o plano é explicado através desse desenho bonitinho da Charlie. Em resumo, Charlie e Veg vão até a festa do Vox a princípio procurar o Lucifer. Char e Husky vão até a ascensão do Valentino tentar resgatar o Angel. Baxter e Nift vão se infiltrar na central de controle e interceptar o sinal. E enquanto isso dar certo, o Pentium vai sumir a transmissão, mostrando pro inferno que a redenção é sim possível. E com o abraço da Emily e da Char no final, todo mundo vai se unir ao perceber que a redenção é uma coisa boa. Enquanto isso, a Veg, no momento que ela tiver a oportunidade, ela vai destruir o canhão gigante, de alguma forma. A cena corta para o plano e caramba, a Charlie e a Veg estão muito bonitinhas aqui. Esse é o típico design de personagem que eu amo em ocasiões muito especiais. Inclusive dá pra ver que elas não foram as únicas e tá todo mundo muito bem vestido nessa festa. Acho que meu favorito foi esse visual novo da Carmine, isso aqui é brilhante. A Charlie se senta e o Valentino e a Velvet ficam bravos pelo Vox obrigá-la a sentar do lado deles. E aqui temos uma cena bem conveniente da Carmine com a Veg. Carmila, eu não sei o que você faz aqui, mas eu não quero participar. Tem que me ajudar. Que parte do não você não entendeu? Mesmo sem o paraíso, o Vox ainda vai ter aquela arma. E você é a única que existe que sabe como parar ela. O quão seguro acha que vai ser para suas filhas? Eu não posso ajudar você. De qualquer forma, com os Veg distraídos e brigando, acho interessante como na tentativa de não machucar as filhas, a Carmine se priva de ver a solução na sua frente. E pra falar a verdade, isso traz uma camada gigantesca pra personagem, porque mesmo vendo a rebelião na sua frente, mesmo tendo todas as possibilidades para evitar uma guerra, ela mesmo sendo uma das Overlords mais poderosas fica com medo e não consegue fazer isso. De qualquer forma, com os Veg distraídos e brigando, o Vox ocupado demais tirando com a cara da Charlie, o plano estava perfeito para ser executado. Husky, Baxter, Nift e Char se infiltram na torre dos ex. E incrivelmente as coisas dão certo. Ué, igual uma cadelinha. A cara dele tava impagável. Que é isso? Adivinha só, trouxa? Eu tenho uma surpresinha pra você. Eu esperei a temporada toda pra ver o Vox esperando mal. A Charlie começa a discursar, falando diretamente pro povo no inferno sobre a redenção. E os mesmos que antes pareciam determinados a atacar o paraíso, agora parecem estar em dúvidas. Porque com a confiança que ela não tinha demonstrado em nenhum momento da temporada, ela começa a falar de como Serpentes era uma pessoa perfeita e que ele mereceu a redenção. Era um indivíduo gentil e bondoso. Alguém que cometeu erros, sim, mas alguém que fez de tudo o que podia pra compensá-los. E ele conseguiu isso! Adoro muito ver a empolgação da Charlie pra falar de redenção, é realmente uma das coisas que eu mais gosto nesse desenho. Embora a Charlie sempre arranje um jeito de usar disso pra ser burra como ela fez durante a temporada, a Veg vai imediatamente tentar destruir a caixa, e lá temos esse encontro engraçado do Lucifer. Voltando para Baxter e Nift, bem na hora que eles iriam colocar a transmissão no inferno, um erro acaba acontecendo. Infelizmente, bem na hora, Velvet aparece, sendo assim setada uma batalha entre Velvet e Nift. Pra atrapalhar mais ainda, do outro lado da torre, o Valentino pega o Husky e a Char no flagra tentando roubar o Angel. E se tem uma coisa que esse louco não vai fazer é liberar o Angel tão facilmente. Então uma batalha começa. As coisas se complicam um pouco, mas nesse instante a Emily aparece no palco e consegue acalmar um pouco os pecadores, tendo que adiantar parte do plano. Mas é bom ver a Emily falar do fundo do seu coração. Entretanto, nesse momento, Vox aparece e ele usa do seu poder de manipulação, se mostrando uma das pessoas mais poderosas possíveis. Esse é o vilão com a grandeza que eu esperava. As outras lutas começam a ficar cada vez mais tensas e ainda por cima o Vox derrota a Emily facilmente. O Vox ainda rebaixa a Charlie, dizendo que a sua mãe sentiria nojo de tudo isso. A Charlie até chora aqui e você consegue sentir perfeitamente a sensibilidade na personagem. Alguém que pela qual a série toda foi uma arco-íris ambulante, por um momento pensa em tudo que ela perdeu aqui. Tanto que o Vox usa isso para se vangloriar e pede para a Charlie afirmar que ele era o pecador mais forte do inferno. E meus amigos, acho que eu já falei demais e essa cena eu deixo pro show se mostrar sozinho. E admita pra todo mundo que
você perdeu e que eu sou o pecador mais forte do inferno. Nunca! Oh, mas quanto drama! Quer saber? Acho que você devia dizer, Charlie. Só me faça esse pequeno favorzinho. Não. Diga a todos que ele é o mais forte. O Vox é o pecador mais forte do inferno. O inferno finalmente está te escutando. O Alastor é um gênio. Para pra entender que ele pensou tudo aquilo naqueles segundos depois de tomar aquele fora da Rose é uma camada mais profunda ainda no personagem. E sem querer me gabar, mas quem é inscrito do canal já sabia isso há muito tempo atrás. Eu tava conversando com a minha grande amiga Rebeca e ela falou uma teoria que eu ainda tenho minhas dúvidas, mas foi a que mais me satisfez até o momento, onde o Alastor está querendo se enfraquecer para que o acordo dela com a Rose seja quebrado e ele não seja mais o pecador mais poderoso. Novamente, sem querer me gabar. O importante é que, para falar a verdade, ainda faltava um outro acordo que o Alastor precisava se liberar. Obrigado. Ai, como você é idiota! Você jurou que não iria pôr as mãos na Charlie, mas você não se aguenta mesmo, não é? O quê? Isso não conta. Eu não machuquei ela. Eu não falei nada de machucar, imbecil. Eu disse que era pra você não pôr as mãos nela. E eu admito que ele jogou muito bem aqui. Eu pago muito pau pro Alastor nessa cena. O Alastor tá realmente um passo à frente dos demais Overlords. Para Rue, eu acho que é difícil outro potencial vilão do desenho superar o Alastor pra mim, porque ele tem esse cérebro de 1 milhão de QI dele que realmente faz você admirá-lo. Desde o início tinha como você pegar o plano dele, mas aí que tá, era muito difícil. Parece que a série te desafia a adivinhar o próximo passo dele e eu amo esse joguinho deles. Claro, ainda tem o tal do meme do potencial Alastor, mas se eu fosse chutar, eu diria que ele vai parar de brincadeira em breve. De qualquer forma, com o Alastor finalmente ganhando, aqui a batalha final é setada. Alastor fora dos seus contratos contra o Vox, mais bufado que qualquer outra coisa. E é uma batalha tensa de se acompanhar, com o Alastor superior, mas ainda sem o seu cajado. Do outro lado, o Husky Sherry por um momento consegue solar o Valentino, abusando da sua péssima visão. O Valentino invoca o Angel possuído para bater em todo mundo, mas depois do Husky dar um socão nele, o Angel recupera a consciência. E ali, com seus poderes e a magia do Husky, o Valentino é vencido. Muitas vezes eu esqueço que o Husky, mesmo perdendo tudo, ainda é muito poderoso. Pensar que ele, com a ajuda da Sherry, solou um Overlord ainda é assustador. Também é bom ver o Valentino se ferrando um pouco. Voltando para o Alastor contra o Vox, e aqui a TV decide invocar o Choquinho. E eu não tô brincando, é esse o nome que eles adaptaram. Surpreendentemente, eu gostei bastante. A questão é que o tubarão é forte pra caramba, a ponto de conseguir distrair o Alastor e até afastando o Vox dali, que aproveita da força da arma angelical para tentar pegar o Alastor de longe. No caminho, matando muitos pecadores. Charlie e Emily estavam assistindo aquilo de longe e não poderiam ficar paradas. Em uma cena bem fofinha, elas começam a ajudar os pecadores, mostrando toda a união entre paraíso e inferno. Baxter e Nifty voltam pra briga, e bem ao estilo Silk Song, a Nifty finaliza a Velvet. Mas infelizmente, quando Baxter iria enviar o sinal, a desgraça do raio do Vox apaga esse notebook da existência. Pelo menos essa cena nos rendeu a Nifty se preocupando com Baxter. Instantinho! Você tá bem? Nifty, eu recuperei a transmissão. Ih, carai. O que a gente vai fazer agora, hein? Eu não faço ideia. Sem os servidores eu não consigo receber o sinal. Nossa única esperança é de que o Pentious consiga construir algo tão incrivelmente poderoso que force o sinal até aqui. Não muito tempo depois, a Velvet consegue se recuperar e levanta o Valentino, que tinha acabado de tomar o maior pau da sua vida. E eles perceberam que o Vox estava meio que só um pouquinho assim, perdendo o controle. Felizmente a Veg, juntamente a Carmilla, consegue segurar um tempo com a máquina após ela milagrosamente decidir ajudar por um momento. E eu acho muito fofa essa cara da Veg aqui. A vibe dela de professor e aluno é algo muito legal. Mas quando elas menos esperavam, o Vox perde totalmente o controle e faz de tudo para sobrecarregar a máquina, dando o tiro mais poderoso até então, no não coitado do Alastor, que é salvo no último instante pela Emily, mas sem antes machucar a Angie, que tem as asas praticamente quebradas. A Sarah, vendo isso, pede para o Abel convocar o exército para a guerra. Felizmente, Pentious consegue contê-lo e diz que conseguiria resolver aquilo em algum tempo. Mesmo assim, a Sarah pede
para eles irem logo com o único objetivo de salvar a Emily. Mas pela cara da Lute, dá pra sentir que algo aconteceria. De qualquer forma, acho muito interessante como a serva foi de odiar a serpente por completo pra talvez ser a pessoa depois da Emily que ela mais se importa. Voltando ao inferno, o Vox tá muito maluco. 10 pelo preço de vocês foram cancelados. Vox, para! Disparar mais vai sobrecarregar a arma. Então esse tiro tem que ser bom. Seu idiota! Se sobrecarregar, vai explodir, levando você, nós e metade do pentagrama. Ele tá numa vibe num vilão super poderoso, parece que ele absorveu toda a energia da máquina de certa forma. Mesmo ouvindo que dar um tiro podia matar o inferno inteiro, o Vox não liga pra isso. Tudo o que ele queria era encerrar aquilo de uma vez e acabar com o sorriso do Alastor que ele tanto odeia. Mas quando todo mundo esperava que ele iria meter o dano e se matar o inferno todo, a Velvet chega de voador e o Valentino encerra ele. Caramba, no fim quem tomou o golpe foi o próprio Vox, com direito ao Valentino finalizando ele enquanto a sua voz falhava. Se parecia que as coisas tinham parado, a máquina começa a sobrecarregar, e carregando mais ainda, a ponto dela quase explodir. A Charlie até fala em evacuação, mas não adiantava, não havia tempo para aquilo, não tinha o que se fazer. Esse era o fim de uma das séries que eu mais critiquei em toda a história do meu canal. A Charlie se vê preocupada, sem saber o que fazer, mas quando a Emily começa a ir até a máquina em um ato de coragem, uma das cenas mais épicas da história dos desenhos animados recentes e provavelmente a cena mais emocionante de um desenho adulto começa, porque é em Hear My Hope que a disparada melhor música da série começa a tocar. Ok, você pode pensar o que quiser de Gravity ou Love in a Bottle, mas eu gostei mais dessa música e a minha opinião é a única que importa, tudo bem? Eu fico genuinamente muito triste porque são 5 minutos do maior banger musical que eu infelizmente não posso mostrar aqui, senão meu vídeo é bloqueado pra sempre, mas caramba, essa música é muito perfeita. A Emily começa dando todo o seu poder para tentar conter a explosão, formando uma barreira, mas se você prestou atenção nesse vídeo há pouco mais de 5 minutos atrás, ela ficou muito machucada com o ataque do Vox. Mesmo assim, ela continua tentando. Infelizmente, ela não conseguia sozinha. Então, naquele momento, a Charlie aparece para ajudar. E quando nós menos esperávamos, todos os amigos da Charlie que tinham força bastante começam a aparecer. E mesmo aqueles que não tinham poderes o bastante para conter a energia, mesmo com risco de explosão, eles estavam lá, do lado do potencial local de explosão, prestando apoio para quem poderia fazer isso. Para ajudar mais ainda no hype da música, a Lute aparece bem na hora H para causar confusão e tentar matar todos os pecadores como ela queria. Isso não podia acontecer. Veg e Lute brigam aqui, mas é que rouba a cena a indecisão do Abel. O importante é que ele passa uma vibe de um personagem que muitas vezes as séries optam por não mostrar. O Abel tá sofrendo uma crise de pânico, e mesmo tendo autoridade para conter a Lute, ele simplesmente não conseguia fazer isso. Ele nunca tinha entrado numa situação assim. Por causa disso, no meio da briga das duas, ele começa a orar e fica pensando no que seu pai faria. E isso foi perfeito, porque pensando nas atitudes que ele poderia tomar, o Abel dá com o dane-se e age no momento que ele tinha que agir, literalmente se opondo a Lute, mandando ela de volta pro paraíso. Para melhorar a música como um todo, nós temos um momento negativo que a bomba parecia estar cada vez mais próxima de estourar. Por isso, nesse momento da derrota, a Carmine começa a cantar junto, perguntando se tudo aquilo era verdade, e os mesmos que um dia tentaram a exterminar, agora queriam ajudar o inferno. Assim, mais duas pessoas aparecem para ajudar, e depois daqueles caras que são overlords agora aparentemente, quando você menos espera, tá todo mundo se ajudando e cantando ao mesmo tempo. Realmente te empolga aqui. Eles realmente passaram a sensação do dia que o inferno todo se juntou. Uma pequena pausa para o momento, Alastor e Rose aqui, que ainda em tom musical, a Rose se mostra frustrada por tudo que aconteceu com seu acordo, mas acima de tudo ela pergunta o que caralhos o Alastor estava fazendo, mas não ajudando. O demônio do Howard se mostra calmo aqui. Ele diz para Rose que se ela quiser que ele ajude, teria que fazer um acordo com ele. De início, Rose se irrita por ele tentar tirar vantagem com toda aquela situação, mas no momento que o Alastor pede apenas para consertar o seu cajado, a Rose dá um sorriso e faz. Momento reunindo todos os Overlords. Que cena bonita, meus amigos. Você vê que não importando o que a pessoa apoia, todo mundo está se unindo pelo bem de salvar o inferno. Até Velvet e Valentino, que são provavelmente os dois personagens mais odiados, estão se ajudando aqui. Nesse momento também surge a teoria de que a Nifit foi uma Overlord no passado, porque se você notar bem, todas as pessoas que estão ajudando aqui são muito poderosas. Ou são Overlords, como é o caso da grande maioria, ou é um anjo, como é o caso da Emily, ou é a Charlie,
que é a princesa do inferno, ou ex-overlords, como é o caso do Husky. Magia impostora, a Nifit está aqui, como se ela fizesse parte desse grupo de pessoas poderosas, mas ela nunca foi qualificada na série até o momento como uma ex-overlord. Então, como será que é o passado dela? Ela realmente é uma ex-overlord ou ela tem mais coisa escondida por trás? Porque ela já demonstrou uma força descomunal para uma simples pecadora. Tipo, ela literalmente ganhou da Velvet nesse mesmo episódio e conseguiu peitar o Valentino nessa temporada, além de ter matado o Adão. Ela tenha muita força por ter matado o Adão, mas parece ter sido uma escolha estranha do plot a Nifit matar o Adão. Vocês conseguem me entender? O que eu quero dizer é que a Nifit com certeza não é o que parece. O importante é que com todo mundo se ajudando, o Vox grita bravo por tudo isso, mas já não adiantava de nada, porque com a união de todo mundo, a explosão é contida. E mesmo que ninguém dentro de Hazbin Hotel vai falar disso de novo, podem ter certeza que eu vou guardar esse momento incrível. Uma das coisas que eu mais gostava de Hazbin Hotel na temporada 1 era a facilidade que eles tinham em criar momentos que você fosse ficar empolgado com a série. Muitas vezes séries muito boas não conseguem fazer isso, mas essa cena foi a cereja do bolo nessa temporada. O abraço de Charlie e Emily sai na maior empolgação aqui. Pra fechar todo esse dia perfeito pro hotel, o Pentious consegue recuperar a transmissão, e aproveitando do momento, ele contagia todo mundo do inferno. Aqui os pecadores que buscam redenção, que por sinal são muitos, ficam muito felizes com a notícia. Eles não conseguiam acreditar, mas tudo que a Charlie falou a temporada inteira era verdade. Acho engraçado como a Charlie só ignora o Lucifer também. De bônus, temos uma cena bem fofinha da Cherry Bomb conversando com o Pentious. Aí, seu otário! Cherry? Senhorita Bom? Ah, eu nem te conto por quanto tempo eu desejei falar com você mais uma vez. Bom, como vai? Você é um besta! Esqueça como eu tô, me conta do paraíso! Tá se metendo em muita briga? Eu não sei vocês, mas eu aprovo muito esse casal. E apesar de muitas felicidades, meio que nem todo mundo acabou bem nesse episódio. De volta pro Val. Tá de sacanagem, Angel? Te salvamos pra você vir com a gente. Não dá. Andy, de que merda você tá falando? Você tá livre. Eu não tô. Eu nunca estive, tipo... Vocês têm ideia do que eles me fizeram fazer? Eles me usaram como espião do hotel por... Eu nem sei por... Cara, você consegue sentir a tristeza do Angel nesse momento. Eu fico triste pelo que fizeram com o personagem dele desde a primeira temporada, porque são momentos como esse que você realmente sensibiliza com a pessoa. Ele não merecia tudo isso, e mesmo sendo muito difícil, no fundo todo mundo sensibiliza um pouco com esse cara. A gente até fica triste pelo Husky com isso. Eu espero que esse desgraçado do Val morra logo. No último momento, temos uma mensagem da Charlie sobre tudo que rolou no hotel nesse tempo. O hotel estava perfeito, os novos hóspedes eram incríveis, a Veg mudou seu nome pra Veg. Pra falar a verdade, eu acho que isso não ajuda muito. O Alastor dá uma olhada esquisita pro Lucifer, o que realmente me pegou. Me pergunto se teremos um embate ferrado entre eles na próxima temporada, ainda mais com a teoria dos logos de que a Lilith e o Alastor serão vilões. Por outro lado, a Emily tá apoiando o hotel. O paraíso está bem e a Sarah relaxa tranquila. Fox tentou me convencer de que o seu sonho era diferente do que eu lembrava, mas se você apenas visse isso, acho que ficaria orgulhosa. O papai tá. Mas bom, te amo, mãe. Me liga quando puder. Tchau. Mãe? E é aqui que o hype para a temporada 3 começa. Meus amigos, que sensacional foi essa temporada. Na estreia de Fiona e Cake eu fiz uma enquete no meu canal perguntando para qual série que iria lançar em outubro vocês estavam mais empolgados, se era para Hazbin Hotel ou Fiona e Cake. E obviamente, pelo como as coisas estavam no momento, Fiona e Cake amassou. E eu não acredito que eu tô falando isso, mas eu estive errado. Hazbin Hotel temporada 2 é a melhor série animada que tivemos o ano todo. Eles foram perfeitos, simplesmente acertaram em tudo aqui. As músicas estão tão boas quanto, se não até melhores que a primeira temporada. A história é bem fechada, a animação tá linda, os personagens nessa temporada são incríveis. Eu não acredito, mas eles conseguiram. Eles consertaram todos os erros da primeira temporada.
Pra não dizer que tudo foi perfeito, eu sinto que a personagem da Charlie ficou desnecessariamente burra em alguns momentos, e aquela cena que aconteceu em Easy me incomoda até hoje, mas cara, quem liga pra isso? Isso é literalmente procurar um problema na obra, e quando você precisa procurar o que criticar numa série, você pode ter certeza que estamos falando de uma ótima animação. Aproveitando o momento pra fazer críticas, eu não tenho ideia de como eles podem conseguir superar esse final de temporada 2 em uma futura temporada 3 pra mim. Por mais idiota que seja pensar assim, os escritores fizeram um episódio tão bom que teria um buraco gigantesco aqui para tentar superar isso. No mais, muito obrigado por me ouvir até aqui, valeu mesmo por serem incríveis e eu te vejo no próximo vídeo. Tchau!